Boa noite, pessoal. Hoje nós teremos mais uma aula de álgebra linear. Hoje é o nosso segundo encontro. Vou compartilhar aqui o material com vocês, mas antes, né, quero lembrar vocês de lá no Aba, registrar a presença de vocês. Podem ficar à vontade para abrir as câmeras, para a gente ter uma melhor interação. Tendo dúvidas, pode escrever no chat ou pega a mãozinha aí que eu vejo aqui um ponto de pausa e a gente já escuta aí a dúvida, a pergunta, né, comentário que tiver, tá bom? Então, compartilhar aqui o material. Ok, tá aí aparecendo. Então, pessoal, esse material aqui, né? Semana passada a gente conversou sobre o material da unidade 1, aqui. Tá? Aí dentro da unidade 1 tem sistema de equações lineares. Foi feito alguns exemplos aqui dentro, né? Desses capítulos. Matriz e determinante. Hoje a gente vai estar falando sobre a unidade 2, espaços vetoriais. Tá bom? Vejam, só um capítulo, mas ele tem vários pontos aí dentro, tá? Como eu comentei na aula passada, a primeira unidade, né? Na primeira unidade a gente estudou esses três capítulos porque vocês provavelmente já viram o sistema de equações lineares, matrizes e determinantes, né? Não da forma que a gente vê aqui, mas já tiveram primeiro contato, então eu acredito que é mais fácil de você estar vendo mais capítulos de uma vez, se você já teve contato com aquilo. Agora, a unidade 2, em questão de páginas no livro, é quase o mesmo tamanho, tá? No livro-texto, tá bom? Só que é um capítulo só. Então, eu acho que não fica tão legal ficar quebrando, assim, vou tirar uma sessão no final para diminuir, tá? Então, eu preferi fazer ele inteiro, né, com vocês aqui, discutir ele inteiro. Lembrando, né, que eu falo de discutir inteiro, mas a gente vai discutir alguns pontos ali dentro, né? Não dá para discutir tudo, tá? Então, por exemplo, a gente vai falar o que é um espaço vetorial, vai falar o exemplo do espaço vetorial, um exemplo de que não é, se eu não estou enganado. Vai falar de subespaço vetorial, exemplo de subespaço, exemplo de conjuntos que são subespaços, exemplo de conjuntos que não são subespaços. Vai falar de conjunto gerador, independência linear também. Aí, falando de conjunto gerador e de independência, está falando de base, porque base é um conjunto, né, que gera e que é linearmente independente. E a dimensão é o número de vetores da base. E aí, a gente fala de posto de matrizes e de coordenadas de mudança de base. Aqui o foco, pessoal, é definir esses conceitos e apresentar exemplos, tá? Não dá dentro aqui da nossa aula aqui, né? Desenvolver passo a passo todo o conteúdo, tá? Então, primeira abordagem aí, depois vocês podem ver o material que está no aluno e diretamente o livro texto. Eu recomendo fazer a leitura do livro texto, porque ele é completo, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Unidade 1, sistema de equações lineares, matrizes e determinantes. Já foi, né? Desculpa, deixa eu ver aqui. Vou direto lá, né? Página 34. Unidade 2, espaços vetoriais. Capítulo 4, espaços vetoriais, tá bom? Então, quem fez a geometria analítica viu um conjunto lá com uma soma, com uma multiplicação por escalar. Esse conjunto foi chamado, né, de elementos lá dentro de vetores. Vocês devem ter visto que tinha algumas propriedades, por exemplo, somar o vetor 1 com o vetor V era igual a somar o vetor V com o vetor U, né? A ordem não importa. Associatividade também, tá? Então, tem algumas operações que valem lá para essa, tem algumas propriedades que valem para essas operações. Com aquelas operações que vocês estudaram lá, as primeiras, né? Você define a operação, você tem o conjunto, a operação,
a soma, a multiplicação, devem ter visto uma lista de operações, você tem um espaço vetorial, tá bom? Talvez o professor tenha comentado, né, que vocês iam ver em álgebra linear espaços vetoriais, aquele lá era um exemplo particular de espaços vetoriais, mas se o professor não comentou, vocês podem estar fazendo esse paralelo, né? Vendo aqui o que a gente precisa, os objetos, as propriedades que tem que satisfazer e comparar com as propriedades que vocês tinham lá para ver que de fato é espaço vetorial, tá bom? Então, vocês já tiveram uma primeira noção, tá? Vocês devem ter visto que para gerar todos os vetores, vocês precisavam de três vetores, né? Estou falando no espaço, o I, o J e o K, né? 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Então, isso daí, você precisa de três vetores para gerar todos os outros, né? Esses três vetores, ele nunca... Um não pode ser escrito como combinação linear dos outros, então cai aquilo que a gente chama de LI. Então, você tem que gerar LI, você tem uma base. Então, se você tem base, você conta a quantidade de vetor e você tem a dimensão. Então, lá é o espaço vetorial de dimensão 3, tá bom? E aqui a gente vai dar uma aprofundada nesses conceitos de espaço vetorial, subespaço, base, dimensão, tá bom? Então, espaço vetorial, definição. Seja B um conjunto no qual duas operações, uma soma vetorial e uma multiplicação por escalar, são definidas. Se os axiomas listados forem satisfeitos para cada U, V e W em B e para quaisquer escalares, né? Escalares são números, C e D, então B é o espaço vetorial. São 5 para a soma e 5 para a multiplicação, né? É fechado para a soma, ou seja, quando você soma dois elementos que estão em B, tem que ficar em B, né? Isso aqui está falando para a gente o seguinte: você tem aqui o V, você tem o U e você tem o V, né? Quando você somar esses dois, tem que ficar aqui dentro, U mais V. Tá bom? Não pode vir aqui para fora, né? Se vir, não é espaço vetorial. Vale a comutatividade, vale a associatividade, existência do elemento neutro aditivo, tá bom? Existe um vetor, já está chamando de vetor, né, aqui, denotado assim, que é o vetor nulo, ou seja, é o vetor que somado com qualquer outro dá sempre o outro, né? Ou seja, somado com qualquer U dá sempre o U. E para cada U existe, né, um vetor que a gente denota por menos U, de forma que U mais o menos U, né, a adição dos dois vetores, é o vetor nulo, tá bom? Para a multiplicação, também fechado, né? Então, se você pegar um escalar no número, no vetor que está em V, então se U está em V, vale a distributividade, aqui é a soma de vetores, né? Vale também essa distributividade, aqui é a soma de escalares, vale essa associatividade, e vale que o elemento neutro escalar, né? Que 1 multiplicado por U é U, não altera o vetor, tá bom? Então, como eu falei, né, se vocês voltarem lá, geometria analítica, pegarem o espaço lá dos vetores, as operações lá, cumprem essas 10 propriedades aqui. Então, lá é um exemplo de espaço vetorial. Então, vocês já tiveram o primeiro contato aí, tá? Talvez o professor fez esses comentários, talvez não. Exemplo, né? O conjunto de todas as n uplas ordenadas de números reais com as operações usuais é o espaço vetorial, né? Aqui, pessoal, a gente está falando de vetores em Rn, né? N uplas. Eu estou falando o seguinte para vocês, né? Um vetor aqui em Rn, né? É dessa forma, N upla, N entradas. Então, eu não acho que por x, x1, x2, até xn. E vamos ver, y1, y2, até yn, tá? Então, como que é a soma usual, né? A soma usual é U mais V, é somar as entradas correspondentes, né? Essa com essa, depois essa com essa, até essa com essa, tá? Então, fica assim,
x1 mais y1, vírgula, x2 mais y2, até xn mais yn. E o escalar, né, a multiplicação, aqui como que fica? Você multiplica cada uma das entradas. Você multiplica x1, você multiplica x2 até multiplicar o xn. Então, fica c x1, c x2, até c xn. Observação, pessoal. Deixa eu apagar aqui, eu acho que vai ficar melhor. Essa notação e essa aqui é a mesma, tá? Mas aqui onde eu estou usando a seta rosa, né, a da mais da direita, é a soma de números que você está acostumado. Por exemplo, se x1 fosse 2 e y1 fosse 3, você teria 2 mais 3, 5. Já essa vermelha, que é a mais à esquerda, ela não é essa soma que você está acostumado, né, de números, mas ela é a soma de vetores. Então, você está somando o vetor U com o vetor V. Como que é definida essa soma? Do jeito que está do lado direito. Usa a mesma notação para coisas diferentes, tá? Isso fica claro no contexto, porque se isso aqui, eu vou rabiscar aqui em volta, ó. Se isso aqui é vetor, isso aqui é vetor, essa soma que está entre eles, a soma de 1 mais V, né, o símbolo do mais aqui, não pode ser de números, beleza? Ok. Tá, então, aí. Aqui. Mostra que o conjunto de todas as matrizes de ordem 2 por 3, com as operações de soma de matriz e multiplicação por escalar, é o espaço vetorial. Qual soma e qual multiplicação? A soma que a gente definiu na aula passada e a multiplicação por escalar que foi definido na aula passada, tá bom? Então, a gente sabe que somar duas matrizes, elas têm que ser, né, do mesmo tipo, e a ordem não altera, e a multiplicação do escalar por uma matriz não altera a sua ordem, tá bom? Então, é fechado as duas operações. Então, se A e B são matrizes, né, é, do tipo 2 por 3, de ser um escalar, então A mais B e CA também são do 2 por 3. Portanto, o conjunto é fechado para a soma de matriz e para a multiplicação por escalar. Os outros axiomas, se vocês voltarem lá no capítulo 2, que fala de matrizes, e olharem, vocês vão ver aqui A mais B igual a B mais A mais, abre parênteses, B mais C, fecha parênteses, é igual a, abre parênteses, A mais B, fecha parênteses, mais C. Todas essas propriedades são verdadeiras. Então, se todas as propriedades são verdadeiras, a gente tem um espaço vetorial. Basta voltar lá e comparar, tá? Como que são os vetores aqui, né? A gente está usando letras em negrito, né? Olha aqui, U, B, aqui A. Os vetores aqui são matrizes, né? Com duas linhas e três colunas. Então, o vetor aqui tem que ser dessa forma. Dúvidas? Não, beleza. Pode-se mostrar que o conjunto de todas as matrizes M por N, denotado por Mzão, Mzinho, vírgula, Nzinho, é um espaço vetorial, tá bom? Um conjunto que não é um espaço vetorial, pessoal. Então, só para ficar claro, né? Para ser um espaço vetorial, acho que já ficou claro, mas vou reforçar isso. Para ser um espaço vetorial, né? Você precisa, para ver se é um espaço vetorial, você precisa de duas operações em um conjunto de escalares, que a gente é os reais. Como a gente vai trabalhar só com escalares reais, isso aqui não vai ficar sendo repetido toda hora, né? C e D nos reais, né? Números reais. Já foi tomado aqui, tá bom? Tem outros livros que usam complexos, por exemplo. Tá? Então, além das operações, tem que valer essas 5 propriedades e mais essas 5 propriedades.
Se furar uma das propriedades, já não é espaço vetorial. Tá? Então, quando você vai lá provar que um conjunto não é espaço vetorial, você tenta furar uma dessas propriedades. Então, um conjunto que não é um espaço vetorial seja P igual ao R2, o conjunto de todos os pares ordenados de números reais com a soma usual. Então, parece que o problema não vai estar com a soma, né? Porque a soma é a usual. E a multiplicação por escalar não usual. Tá? Então, aqui você tem o escalar, você tem essa multiplicação por esse par ordenado. Como que é definida? Você entra multiplicando a primeira entrada e a segunda zero, tá? É definida assim. Pessoal, aqui eu ponho um símbolo diferente, mas no geral, vocês vão encontrar só o pontinho, tá bom? Ou direto assim também, né? Sem o pontinho, tá bom? E a gente aqui na nossa própria definição, a gente não faz, não coloca nem o pontinho, tá bom? Então, vamos verificar aqui no espaço vetorial. Como eu comentei com vocês, parece que o problema não está na soma. O que eu vou fazer, pessoal? Aqui, se você escolher o escalar 1, não é para alterar o vetor. Mas lá sempre altera a segunda entrada. Sempre não, né? Se esse for zero, não altera, né? Mas se essa entrada aqui for diferente de zero, então sempre altera, vira zero. Tá? Então parece que se eu escolher o escalar sendo 1 e um vetor aonde a segunda entrada é diferente de zero, já não vai valer aquela propriedade, né? Porque para valer tem que valer isso, né? 1, a multiplicação de 1 pelo vetor x1, x2, teria que dar o próprio x1, x2, tá bom? Mas eu sei que acontece isso. Zero. Melhor, né? Deixa eu colocar assim. 1, x1, zero. Se aqui for diferente de zero, já não deu o mesmo vetor, tá bom? Então é isso que a gente vai fazer. Então, para mostrar que V não é um subespaço vetorial, basta encontrar um axioma da definição que não seja satisfeito. Vamos mostrar que o axioma 10 não vale. Então, tome o vetor não, né? Desculpa. Não é espaço vetorial, não chama de vetor. Toma o par ordenado 0, 1, então a multiplicação de 1 por esse par ordenado, né, fica assim. O 1 multiplica a primeira entrada, então 1 vezes 0, vírgula, 0 a segunda. Vai dar o vetor novo. Desculpa, eu não chamei de vetor de novo. Não é para chamar de vetor, senão é espaço vetorial. Vai dar o par ordenado 0, 0. Tá? Então, claramente, não vale a soma 10, porque o par ordenado 0, 0 é diferente do par ordenado 0, tá bom? Então, V não é espaço vetorial. Vamos entrar aqui em subespaços vetoriais, tá? Então, pessoal, como eu falei, né? Se vocês forem lá no livro, vão ter teoremas, tá? Vão ter mais exemplos. Aqui eu só defini o que é espaço vetorial, exemplo de espaço vetorial e exemplo de conjunto que não é espaço vetorial. Quando é espaço vetorial, chama os elementos de vetores. Se não for espaço vetorial, daí não chama de vetores. Passar para o próximo tópico, né? Alguns tópicos são mais compridos. Agora a gente vai falar de subespaço. Aí, de novo, vou colocar subespaço, vou colocar um ou outro resultado que é bacana, assim, no nosso tempo de aula. Se for no livro, vão ter outros. E exemplo do que é subespaço e do que não é subespaço. Então, pensa assim, né? Você tem V, espaço vetorial, V, espaço vetorial. Se ele é espaço vetorial, ele tem uma soma e uma multiplicação. Aqui dentro você tem um conjunto W. Será que esse W, com as operações de V restrita a ele, né?
ou seja, só os elementos dele, é um espaço vetorial? Se for um espaço vetorial com as operações herdadas de V, a gente fala que W é subespaço de V, tá bom? Então, é subespaço de V se for espaço vetorial com as operações herdadas de V. Então, um subconjunto não vazio W de um espaço vetorial V é um subespaço de V quando W é um espaço vetorial com as operações de soma e multiplicação por escalar definidas em V. Então, usando as operações que já estão definidas em V. Aí você teria que verificar aquelas 10 propriedades. A gente tem um teorema que fala que não precisa verificar as 10, tá bom? Então, se você tiver um subconjunto não vazio de um espaço vetorial V, então W é um subespaço de V, se e somente se as duas condições de fechamento listadas abaixo forem válidas, né? Ou seja, W tem que ser fechado para soma, ou seja, somar elementos que estão em W fica em W e fechado para multiplicação por escalar. Tomar um elemento que está em W em um escalar tem que ficar, a multiplicação, né, deles tem que ficar em W. Então, a de cima fala que é fechado para a soma e a de baixo para a multiplicação. O que não pode esquecer que W tem que ser não vazio, tá bom, pessoal? Beleza. Então, de verificar as 10 lá, você passa a verificar duas, né? Por quê? Porque em qualquer um dos casos, o W tem que ser não vazio, né? Então, se W não vazio, verifica as 10, o W não vazio verifica as duas. Então, uma coisa bacana, pessoal, é que W e V tem que ter o mesmo vetor nulo, tá? Então, se, por exemplo, vou dar aqui, fazer um desenho para vocês. Se você tiver algo assim, V, aqui está o vetor nulo de V. E W estiver aqui, W não é subespaço vetorial de V, por quê? Porque não contém o vetor nulo. Ah, professor, mas e se ele tiver o vetor nulo, ele é subespaço? Não, pessoal. Não existe essa garantia, né? A gente tem a garantia que se for subespaço, tem o vetor nulo, tá bom? Não é porque tem vetor nulo que é subespaço, tá bom? Beleza. Então, falar dos subespaços triviais. Se vier um espaço vetorial, então, o conjunto formado só pelo vetor nulo e o próprio V são subespaços de V. São chamados de subespaços triviais de V. Os outros subespaços são chamados de subespaços próprios ou não triviais. Aqui só para dar esses nomes que são importantes. Mostra que esse conjunto W é um subespaço de R3 com as operações usuais. Então, vejam, aqui a gente está falando que W é quem? São as triplas ordenadas, onde a segunda entrada é sempre zero. Tá? Então, como que eu sei que uma tripla ordenada está em W? Você olha para a segunda entrada. Se ela for zero, está em W. Então, por exemplo, 000 está em W. Por quê? Porque esse cara é zero. 010 não está em W, porque a segunda entrada é diferente de zero, tá bom? Aí as outras entradas são livres, tá, pessoal? X1 pode ser qualquer número real e X3 também pode ser qualquer número real, tá? Então, mostraremos que W é subespaço de R3, verificando que ele é não vazio e que é fechado em relação às operações de soma de vetores e multiplicação por escalar. Então, W é não vazio. De fato, né, basta notar que 000, né, a tripla ordenada 000, está em W. Tá? Por quê? Porque a segunda entrada é zero. Fechado para a soma. Vou tomar dois vetores que estão em W e mostrar que a soma deles fica em W. Lembrem, operações usuais, tá?
Então, toma U em W, está em W porque a segunda entrada é zero. Toma V em W, está em W porque a segunda entrada é zero, tá bom? Então, U mais V é x1, vírgula 0, vírgula x3, mais o outro y1, vírgula 0, vírgula y3. Então, somos, ó, x1 mais y1, vírgula, 0 mais 0, vírgula, x3 mais y3. Isso vai dar a tripla ordenada x1 mais y1, 0, x3 mais y3. Isso está em W porque a segunda entrada é 0, tá bom? Então, assim, a soma de quaisquer dois vetores de W pertence a W. Para a multiplicação por escalar, a ideia é parecida, tá bom? Porque quando o escalar for multiplicar o vetor aqui, ele entra multiplicando cada uma das entradas. Então, a segunda entrada fica C por zero, tá? C por zero é zero, então fica em W. Então, é fechado para multiplicação por escalar, já que vale as três, a gente tem que W é um subespaço de R, tá bom? Construir conjuntos e não subespaços não é difícil, tá bom? Porque basta pegar subconjuntos que não tem vetor nulo. Pronto. Mas vamos pegar, eu acho que aqui embaixo, um que tem o vetor nulo e não satisfaz um ou dois, tá bom? Lembrando, para não ser subespaço, basta furar uma das três, né? A gente está falando não vazio, né? Lá pelo teorema, né? Não vazio, vale um e vale dois, tá bom? Beleza, eu vou mostrar que não vale um ou não vale dois. Vamos ver aqui como que está o enunciado. Mostra que W, com as operações usuais, não é um subespaço de R2. Veja aqui quais pares ordenados estão em W. Aqueles cuja primeira entrada é maior ou igual a zero e a segunda entrada também é maior ou igual a zero. Então, por exemplo, isso aqui está em W, mas isto aqui não está em W. Tá bom? E isto aqui também não está em W. Por quê? Porque a primeira entrada é menor que zero, tá bom? Parece que vai furar o item 2, pessoal. Por quê? Porque somar elementos que têm as entradas maior ou igual a zero vai dar maior ou igual a zero. Tá? Se eu pegar um par ordenado em W e multiplicar por um escalar negativo, aí a gente vai ter as entradas negativas, tá bom? Então, eu vou fazer isso, ó. Vamos mostrar que W não é fechado para a multiplicação por escalar. Vou pegar, então, um vetor e um escalar e mostrar que a multiplicação dele não fica em W. O vetor em W, né? Então, toma o vetor. É vetor porque é de V, né? Mas olhando para W, ele é, vamos chamar de par ordenado. Então, pega o par ordenado 1, 1 e pega o escalar menos 1. Então, C por U é menos 1 pelo par ordenado 1, 1, já que a gente está trabalhando com as operações usuais, então menos 1 multiplicando a primeira entrada, menos 1 multiplicando a segunda entrada. Então, fica menos 1, menos 1. Isso aqui não está em W, porque isso aqui é negativo, isso aqui é negativo. Tá bom? Então, W não é subespaço vetorial de R2, porque não é fechada para a multiplicação por escalar. Ok? Outro exemplo, agora utilizando matrizes, tá? Tem diversos exemplos lá no livro texto, tá, pessoal? Aqui eu trouxe alguns só para dar uma ideia inicial, tá? Então, seja W o conjunto de matrizes singulares de ordem 2. Mostra que W não é um subespaço de M22 com as operações usuais. Lembrando, né, matrizes singulares são matrizes que não são inversíveis. Tá? Aí você sabe que as matrizes não são inversíveis se somente seu det delas é igual a zero. Então, você pode escrever W como sendo o conjunto das matrizes em M22,
tal que o det é zero. É fácil aqui encontrar, pessoal, duas matrizes em W cuja soma não está em W, tá? A matriz A, o det é zero, tá? Lembrando aqui como eu calculo o det da matriz A e da matriz B. É de ordem 2 por 2, então multiplica os elementos da diagonal principal. A multiplicação dos elementos da diagonal principal menos a multiplicação dos elementos da diagonal secundária. 1 vezes 0, 0, menos 0 vezes 0, 0. Aqui é a mesma coisa, 0. A det é 0 das duas, então tá em w, estão em W. Porém, quando você faz a soma, 1 mais 0, 1, 0 mais 0, 0, 0 mais 0, 0, 0 mais 1, 1. Essa é a matriz de identidade de ordem 2, o det dela é 1, né? O produto dos elementos da diagonal principal, 1 menos o produto dos elementos da diagonal secundária. 1 menos 0, 1, tá? Como o det é diferente de 0, não está em W. Tá? Então, não é subespaço vetorial de M22. Aqui. Beleza? Agora a gente passa para conjunto gerador e independência linear. Então, só recapitulando, definimos espaço vetorial, vimos exemplos de conjuntos que são espaços vetoriais e exemplos de conjuntos que não são espaços vetoriais. Passamos para subespaço, vimos a definição, vimos um resultado importante que faz o nosso trabalho ser bem menor, para provar que é subespaço ou para provar que não é subespaço. Vimos exemplos de subespaços e de conjuntos que não são subespaços, tá bom? Vou passar para conjuntos geradores, vou mostrar exemplos de conjunto geradores e independência linear também, né? E do que é LI e LD, tá bom? Então, um conjunto V no espaço vetorial V é uma combinação linear dos vetores U1, U2 até o K em V, quando V pode ser escrito na forma C, o U1 mais C, o 2 mais 3 pontinhos, mais CK, o K. Se V puder ser escrito assim, então você tem que ver é uma combinação linear dos vetores U1, U2, né, 3 pontinhos, até o K. Esses CIs aqui são escalares. Beleza? Aqui. Escreva o vetor W como uma combinação linear dos vetores no conjunto S. Então, aqui, chamei de V1, V2 e V3. Para escrever W como combinação linear desses vetores, o que eu tenho que conseguir encontrar? Escalares, três escalares, né? Um que eu vou multiplicar pelo V1, outro que eu vou multiplicar pelo V2, outro que eu vou multiplicar pelo V3. De maneira que, vou chamar de A, B e C. A por V1 mais B por V2 mais C por V3 igual a W. Então, veja, tenho que encontrar A, B e C. Seria o C1, C2 e C3 aqui de cima, tá? Então, o que eu faço? Eu vou substituir os vetores que eu tenho. Eu tenho V1, V2, V3 e W. Substitui. V1, 1, 2, 3. V2, 0, 1, 2. V3, menos 1, 0, 1. E W, 1, 1, 1. Feitas as substituições, aqui eu estou em R3, né, operações usuais, porque não foi falado nada diferente disso, então o A entra multiplicando todas as entradas, o B todas as entradas, o C todas as entradas. Então fica assim, ó. A por 1, A. B por 0, 0. C por menos 1, menos C. Próximo. A por 2, 2A. B por 1, B. C por 0, 0. Próximo. A por 3, 3A.
B por 2, 2B. C por 1, C. Igual, né, o W, 1, 1, 1. É que você vai cair no sistema, iguala as entradas correspondentes, a primeira com a primeira, a segunda com a segunda, a terceira com a terceira. Então, A menos C igual a 1, aqui. 2A mais B igual a 1, tá aqui. 3A mais 2B mais C igual a 1, tá aqui, tá bom? Aí, pessoal, é questão de resolver sistema, né? Conteúdo da aula passada. Então, vou deixar isso para vocês. Vocês podem resolver esse sistema, vocês vão chegar nessa solução. A igual a 1 mais T, B igual a menos 1 menos 2T, e C igual a T. T é um número real, tá? Então, C aqui é livre, tá? T pode ser 0, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, raiz quadrada de 2, pi você escolhe, tá bom? Então, W pode ser escrito como A, V1, A é 1 mais T, mais B, V2, B menos 1, menos 2T, mais C, V3, C é T. Tá? Então, por exemplo, aqui, vocês veem que escolhendo T igual a 0, fica assim. 1, V1, menos V2, mais 0 V3, tá bom? Então, aqui, o V3 acaba não aparecendo, né? Eu escrevo W usando V1 e V2, tá bom? Vamos pegando essa ideia de quando precisa, quando não precisa aparecer, porque daqui a pouco, quando eu for discutir básico com vocês, eu vou querer expressar o espaço vetorial inteiro em função de alguns vetores, tá? Mas essa quantidade de alguns vetores é 10, é 20, é 100, né? Eu quero a menor possível, tá bom? Que é mais fácil trabalhar, por exemplo, com 5 vetores do que trabalhar com 15 vetores. Vocês estão vendo aí que apareceu um sistema, tá bom? Se eu tivesse mais vetores, ia dar mais trabalho. Agora eu vou falar de gerador. Então, seja S, né? Tem K vetores aqui, um subconjunto de espaço vetorial V. O conjunto S é um conjunto gerador de V quando todo vetor em V pode ser escrito como uma combinação linear de vetores em S. Neste caso, disse que S gera V. Vejam, você pega um Vzinho em V, qualquer. A pergunta é, existem escalares C1, C2, até CK de maneira que, tais que, estou usando V, né? V é escrito como C1, V1, vai ser 2, V2, né? Estou usando os vetores de S, mais três pontinhos, CK, VK, tá bom? Se valer para qualquer vetor de V, a gente fala que S gera V, tá bom? Aqui, um exemplo. O conjunto S gera o R3, tá bom? O que eu vou fazer? Vou pegar um vetor V em R3, qualquer, vou denotar assim x, y, z. Já tem só quatro vetores, então o C1, C2, C3, C4 eu vou chamar de A, B, C e D. E quero saber, existem A, B, C e D de maneira que V é escrito como A pelo primeiro, mais B pelo segundo, mais C pelo terceiro, mais D pelo quarto, tá bom? Sim ou não? Vamos fazer as contas, tá bom? Vai cair em sistema aqui novamente, tá? Então, queremos mostrar que para qualquer x, y, z e R3 existem A, B, C e D pertencentes aos reais tais que o x, y, z é escrito como A pelo primeiro vetor de S, mais B pelo segundo, mais C pelo terceiro, mais D pelo quarto, tá bom? Estou apoiando a ordem aí, né, da esquerda para a direita, beleza?
fica mais fácil da gente conversar. Na igualdade anterior, o que a gente obtém? A por 1, A. B por 0, 0. C por 0, 0. D por 3, 3D igual a X. Tá? Próximo. A por 1, A. B por 1, B. C por 0, 0. D por 4, 4D igual a Y. A por 0, 0. B por 0, 0. C por 1, C. D por 5, 5D igual a Z. Bom? Aí o sistema, vocês podem resolver depois esse sistema, vocês vão chegar nessa solução aqui, ó. O A, lembre que eu quero encontrar A, B e C. O A é x menos 3t, o B é y menos x menos t, o C é z menos 5t e o D é t com t vertido em seus reais. Então, D é livre, tá? Por exemplo, posso tomar D igual a zero. Tá? Ou seja, t igual a zero, tomando t igual a zero, D é zero, tá bom? Se t é zero, o A é x, o B é y menos x e o C é z. Então, por exemplo, né, escolhendo t igual a zero, obtemos o que eu acabei de falar para vocês, né? Só para verificar. Então, A pelo primeiro vetor, mais B pelo segundo, mais C pelo terceiro, mais zero pelo quarto. Zero pelo quarto, vetor nulo. Então, aqui, x0, né, tá aqui. Y menos x por 0, 0. Y menos x, 0, tá aqui. 0, 0, z. Tá? Então, x mais 0 mais 0, x. X mais y menos x, y mais 0, y. 0 mais 0 mais z, z. Fechou, tá bom, pessoal? Deu certo esses valores para A, B, C e D. Aí, quero chamar a atenção para vocês aqui. Precisa desse vetor para gerar o R3? Não, né, pessoal? Se você quiser... Não, por quê? Vamos lá. Porque aqui apareceu o vetor nulo, tá? Olha lá. 0 vezes ele virou vetor nulo, eu só precisei dos outros três. Ah, professor, mas por que você escolheu t igual a 0? Se tivesse escolhido t igual a 1, tá? Tá, tudo bem, ia aparecer aqui, mas a pergunta é, tem alguma forma de eu conseguir utilizar uma quantidade menor de vetores, ou seja, tirar algum daqueles? Sim, tá bom? Poderia ter trabalhado só com os três primeiros. Ia funcionar aqui, tá? Lembrem disso lá para frente, quando a gente falar de LI e LD. Vai ser importante também. Então, né, só para concluir, portanto, cada vetor de R3 pode ser escrito como combinação linear dos vetores de S. Concluímos que S gera R3. Ok. Assim, se você pegar, usando a ideia ainda do anterior, ou esse, que o S é o mesmo aqui, tá bom? Pegar todas as combinações de elementos aqui dos vetores de S, todas as combinações possíveis, ou seja, C1 por V1 mais C2 por V2 mais 3 pontinhos, né, mais CK por VK, e esses CIs puderem variar nos números reais, você tem um conjunto. Esse conjunto a gente chama de span de S, né, do gerado de S. Onde é aqui, né? Vai ser o subespaço gerado de S. Subespaço gerado por S. Pode ser provado que ele é o subespaço vetorial, tá? E, cadê aqui? Deixa eu ver. Tá. Quando ele gera S, desculpa, quando o span de S é igual a V, a gente fala que V é gerado por esse conjunto ou simplesmente que S gera V, tá bom? Ok. Deixa eu ver. Se vocês forem no livro, vão ter mais considerações sobre esse span de S aqui, tá bom? Então, só para ficar bem completinho, né? Se S é igual a esse conjunto aqui, é um conjunto de vetores em um espaço vetorial V, então subespaço
gerado por S é o conjunto de todas as combinações lineares dos vetores em S. Então, está aqui, o span de S. O subespaço gerado por S é denotado por span de S, ou span você coloca aqui, né, entre chaves vetores de S. Quando o span de S é igual a B, a gente fala que B é gerado, né, por esse conjunto de vetores, ou que S gera V, tá bom? Agora vamos falar de LI e de LD. Você tem aqui o conjunto S, formado, né, por esses K vetores. Toma essa combinação linear aqui. Se os únicos valores possíveis para os CIs, né, C1, C2 até CK, forem eles todos serem iguais a zero, a gente tem um conjunto linearmente independente. Vamos chamar de LI. Se pelo menos um desses CIs pudesse ser diferente de zero, então a gente tem um conjunto linearmente dependente, o conjunto LD, tá? Então, se tem apenas a solução trivial, que é essa daqui, a gente chama de linearmente independente. Caso existam outras soluções, vamos chamar, né, de linearmente dependente, tá bom? Beleza. Vamos ver um exemplo. Esse conjunto aqui é linearmente dependente, é o S lá daquele exemplo que eu comentei com vocês, tá bom? Por quê? Eu vou mostrar para vocês que existem, né, C1, C2, C3 e C4, de forma que a combinação linear aqui, né, utilizando esses seis que eu vou falar para vocês, é igual o vetor nulo. Tá? Basta eu tomar C1 sendo menos 3, C2 sendo menos 1, C3 sendo menos 5, C4 sendo 1. Tá? Isso aqui resulta no vetor nulo. Veja que nesse caso, pessoal, o que poderia ser feito aqui? Ó? Tá? Poderia ser escrito assim, ó. Esquece isso por enquanto, coloca uma igualdade aqui, tá? Aqui passa a ser mais, mais e mais, tá? Ou seja, esse vetor que eu falei lá em cima que não precisava dele, ele pode ser escrito como combinação linear desses outros três, tá bom? Quando é LI, isso não acontece, tá bom? Então, quando for ali, não acontece. Lembra que eu falei para vocês agora há pouco que a gente quer pegar os vetores no espaço vetorial, né, todos os vetores, e escrever eles como combinação linear de uma quantidade n de vetores. Mas esse n é que número, né? Então vejam que se tiver, se esse conjunto n com n vetores for LD, tem vetores ali dentro que é a combinação dos outros, então você pode tirar ele. Então você vai tirando até chegar em um LI, tá bom? Ah, professor, mas tem conjunto que, por exemplo, formado só pelo vetor nulo é LD. Tá? Ah, sim, pessoal, mas se tiver um vetor não nulo, você vai conseguir ir arrancando até chegar num LI, nem que tenha um só, tá bom? Por exemplo, um só, né, para ficar claro. Se você pegasse, por exemplo, esse aqui, 1, 0, 2, 0, é claro que duas vezes o primeiro menos uma vez o segundo vai dar vetor nulo, tá? Então você poderia, por exemplo, tirar isso aqui. Aí você cairia num LI. Tá? Esse de cima é LD, esse de baixo é LE. Aqui, aqui. O conjunto S é linearmente independente. Veja o que eu fiz, só tirei esse último vetor. Então aqui você faz a conta. Ó. Um escalar pelo primeiro, mais um escalar pelo segundo, mais um escalar pelo terceiro, igual ao vetor nulo. Vamos tentar encontrar A, B e C. Então, A por 1, A. B por 0, 0. C por 0, 0, igual a 0. Tá? Então, daqui já tirou que A é 0. A por 1, A. B por 1, B. C por 0, 0 igual a 0. Então, como A já é 0 e A mais B é 0, você também vai ter que B é 0. A por 0, 0, B por 0, 0, C por 1, C igual a 0. Então, você também tira que C é 0. Então,
só tem a solução trivial. Logo, A igual a zero, B igual a zero, C igual a zero é a única solução. Portanto, essa é linearmente independente, tá bom? Agora a base é a dimensão, tá bom? Então, um conjunto de vetores S em um espaço vetorial V é uma base de V quando as condições abaixo são verdadeiras. Primeiro, que S gera V. Então, todo vetor de V pode ser escrito como combinação linear dos vetores de S, dos elementos de S. Segundo, nenhum desses vetores pode ser removido, né? Porque eu estou falando que é LI, tá? Então, para ser base é isso, tá? Tem que gerar, todos os vetores que estão ali são necessários, nenhum pode ser removido. Tá? Beleza. Aí pergunta, né? Aqui é uma quantidade finita de vetores, tá? Aí pergunta, todo espaço vetorial tem uma base consistida em um número finito de vetores? Não, pessoal, tem espaços vetoriais com base com infinitos vetores, tá bom? Mas não é o nosso foco aqui, tá? Nosso foco é trabalhar com espaços vetoriais que possuem base consistindo de um número finito de vetores, tá? Essa quantidade aí, se você pegar duas bases diferentes, dá para ser provado que elas têm a mesma quantidade de vetores, né, para o mesmo espaço vetorial. Já que a quantidade não muda, a gente dá um nome para essa quantidade. Dimensão. Dimensão de V, tá? Então, se o espaço vetorial B tem uma base com um número finito de vetores, então B tem dimensão finita. Caso contrário, tem dimensão infinita. Tá? A base canônica de R é 3, né, é formada por três vetores. O 1 na primeira entrada, o restante formado por zeros. Depois o 1 na segunda entrada, o restante formado por zero. Depois o 1 na terceira entrada e os outros sendo zero. Ah, se fosse em R4, ia ter quatro entradas, né, esses vetores, aí ia fazer a mesma ideia, um na primeira entrada, o restante zero, depois um na segunda entrada, o restante zero, depois um na terceira entrada, o restante zero, depois um na quarta entrada, o restante zero. Então, isso aqui pode ser generalizado para o Rn, tá bom, pessoal? Não coloquei aqui, mas pode. Aqui, o conjunto S é uma base de M22, né? Aqui é um conjunto formado pelas matrizes, né, que possuem duas linhas e duas colunas. A mesma ideia que de cima, né? Você coloca um em uma entrada, zero nas outras. Depois o um anda, um numa entrada, zero nas outras. Depois o um anda, né? E você coloca zero nas outras. Depois um anda, você coloca zero nas outras. Isso também pode ser generalizado para o conjunto das matrizes que tem M linhas e N colunas, tá bom? Isso aqui tá aqui ou não? Ah, depois tá aqui. Tá. É algo parecido. Não é a mesma coisa. Lá já vai falar de dimensão, né? Isso. Então vejam, pessoal, aqui, para ficar claro, R3, um vai andando, né? Andou na primeira, na segunda, na terceira. Então precisa de quantos vetores? Três. Aqui, o um vai andando. Então tem que andar, você tem que contar quantas vezes um anda, considerando a quantidade de linhas e a quantidade de colunas. Então vejam, aqui é o número de linhas pelo número de colunas, porque o número de linhas vezes o número de colunas que vai te falar quantas entradas tem na matriz. Então aqui é 4. Então, se V, desculpa, se S, tudo certo, pessoal, aí? Acho que sim, né? Tá. Se S, né, formado por N vetores, é uma base de espaço vetorial V, então todo vetor em S pode ser escrito de uma e de só uma maneira como combinação linear de vetores de S. Isso aqui está falando o que para a gente, pessoal? Se você tomar um vetor V em V, e você escrever V como C1V1 mais CNVN,
e um colega escrever como D1 mais DN, então C1 é igual a D1, três pontinhos, né? Até CN igual a DN, tá? Pode ser escrito de uma única maneira como combinação linear dos vetores de S, tá? Isso aqui é importante para a gente. Depois a gente vai voltar, não fala diretamente nisso, mas fica claro que essa escrever de uma única maneira é importante para a gente, tá bom? Depois a gente vai escrever um vetor em relação a uma base, tá bom? Você vai pegar a matriz de coordenadas dele, aí você vai olhar para o C1, para o C2, até o Cn. Se S é uma base de espaço vetorial V, então cada conjunto contendo mais de n vetores em V linearmente independente. Tá? Isso aqui é um resultado bacana, por exemplo, em R3, qualquer conjunto com 4, com 5, com 10 vetores é LD, tá bom? É isso que está falando esse resultado. Né? Se o espaço vetorial V tem uma base com N vetores, então toda a base de V tem N vetores. Isso é importantíssimo para a gente, tá? Por quê? Porque agora, já que se eu tomo uma base, vocês tomam outra, a quantidade de vetores é sempre a mesma, e essa quantidade eu posso dar um nome para ela. O nome é dimensão de V. Tá? Então, se o espaço vetorial V tiver uma base consistida em n vetores, então o número n é a dimensão de V denotada por din de V. Tá? Quando V consiste somente no vetor nulo, a dimensão de V é definida como zero. Beleza? Então, pelos comentários que eu fiz ali em cima com vocês, a dimensão de Rn com as operações usuais, né, é n, a dimensão de o conjunto das matrizes de ordem n por n com as operações usuais é o número de linhas vezes o número de colunas n por n. Tá? Deixa eu tirar o volume aqui. Para fechar essa sessão, aqui uma forma de vocês estarem reduzindo um pouquinho o trabalho para verificar se é base, tá? Mas aqui você tem que conhecer a dimensão, tá? Então, se você já viu o espaço vetorial dimensão n, então você conhece a dimensão, olha aqui. Tá? Se você tiver um conjunto com n vetores, a mesma quantidade da dimensão, se esse conjunto é linearmente independente, então é uma base. Ou seja, espaço vetorial dimensão n, conjunto de n vetores Li, não precisa verificar se gera para garantir que é base, basta usar esse resultado, tá bom? Se S gera V, então é uma base. Aqui está falando que não precisa verificar se é Li, tá bom? Se você verificou que gera e você sabe a dimensão do espaço, né? Lembra, a quantidade de vetores aqui é igual à dimensão do espaço. Não precisa verificar que é Li para garantir que é base. Então, basta que tenha a mesma quantidade de vetores da dimensão. A quantidade de vetores de S tem que ser igual à dimensão e mostrar que gera. Tá? Então você troca, né? Você tinha que provar que era Li e que gerava. Aqui você troca, né? Tem que conhecer a dimensão, se gera, é base. Ah, eu conheço a dimensão e sei que é Li, eu provo que é Li, então é base, tá bom? Não vamos esquecer desse detalhe aqui de cima. Tem que saber a dimensão. Pessoal, vou fazer uma pausinha de 5 minutos aí para ir no banheiro, tomar uma água, e a gente volta. Se eu não me engano, faltam 2 sessões aqui para a gente conversar, tá? Ah, só deixa eu recapitular aqui. Assim, né? Era gera e é LI, e aí você entra em base, né? Aí, então já recapitulei a seção 4.1, né? 4.2, a 4.3, né? É verificar se um conjunto lá de vetores gera subespaço, ou verificar o gerado dele, né?
também é subespaço, tá? Dá para encontrar a dimensão, dá para encontrar a base. E independência linear, né? Quanto que é ali, quanto que é LD, né? Lembrando, apresentamos o que que é gerar, apresentamos exemplos, apresentamos o que que é independência linear, exemplos de LI, exemplos de LD. Agora aqui, é, falamos de base, apresentamos exemplos de base. Ah, professor, mas você não apresentou exemplo de conjunto que não é base de V? Mas, pessoal, é o seguinte, se eu sei que o R3 tem que ter três vetores na base, e eu pegar um S linha diferente desse aqui, ó, considerando, por exemplo, só os dois primeiros, não é base de R3. Por quê? Porque eu sei que a base tem que ter três vetores. Aqui tem só dois, tá bom? Então, fica aí também, tá? E daí a gente pode passar para posto de uma matriz sem equações lineares, tá bom? Vamos fazer um pauzinho de 5 minutos e a gente já volta, beleza?
Mais um pouquinho, a gente já começa. Já retoma, né? Beleza, né? Já dá para retomar. Então, se eu não me engano, faltam duas sessões aí. Essa sessão é posto de uma matriz de sistema de equações lineares, né? Nosso foco aqui, né? Vai ser mais posto mesmo, né? Então, considere essa matriz aqui, pessoal. Quem são os vetores linhas e os vetores colunas? Bem natural, né? Isso aqui vão ser os vetores linhas. Então, tem dois. E esses aqui vão ser os vetores colunas. Tá? Uma observação aqui interessante, pessoal. Você tem uma matriz, né, com duas linhas e três colunas, tá? Os vetores linhas são vetores em R3, tá? E os vetores colunas são vetores em R2, beleza? Desculpa. Aqui estão os vetores linhas e os vetores colunas. Então, a observação que eu já fiz, né? Os vetores linhas são vetores em R3 e os vetores colunas são vetores em R2. Isso nos leva à seguinte definição. Seja A uma matriz com M linhas e N colunas. O espaço linha de A é o subespaço de Rn gerado pelos vetores linhas de A. O espaço coluna de A é o subespaço de Rm gerado pelos vetores colunas de A. Então, esse N aqui é esse, e esse M aqui é esse aqui, tá bom? Para ficar claro aí. Se A é uma matriz de tamanho M por N, se uma matriz A de tamanho M por N é equivalente por linhas a uma matriz B, então o espaço linha de A é igual ao espaço linha de B, tá bom? Então, se forem matrizes equivalentes, o espaço linha delas é igual. Aqui, ó, é igual. Para que isso, pessoal? Né? Porque dado uma matriz A, eu vou querer saber qual que é a matriz que está na forma escalonada por linhas, que é a linha equivalente a ela, né? Ou seja, fazendo operações elementares por linhas, né? Eu vou sair de A, vou até chegar nessa B aí, melhor, né? Eu falei que a linha é equivalente a ela, né? Ou seja, você pode obter, sair de uma e chegar na outra usando operações elementares de linhas, tá? Então, se uma matriz A é equivalente por linhas a uma matriz B, em forma escalonada por linhas, então os vetores linha de B não nulos formam uma base do espaço linha de A. Opa, obtive base, se eu obtive base sem dimensão, tá? Então, tem uma matriz qualquer, vocês vão fazendo as operações elementares, né, de linhas lá, até chegar numa matriz que está na forma escalonada por linhas. Vão pegar os vetores não nulos, tá, que aparece aqui, vocês vão ter uma base do espaço linha de A, tá bom? Os vetores linha de B. Beleza? Tem um exemplo aqui na sequência, eu não tenho nada. Tem, tá aqui, eu acho. Depois a gente faz ele. Beleza. Vou fazer, não é bem na sequência, mas é referente a isso. Tá, então veja, quando está trabalhando aqui com álgebra linear, espaço vetorial, uma das questões, né, é capaz, você consegue determinar uma base? Sim, pessoal, vocês conseguem determinar uma base, por quê? Porque, dado uma matriz A, vocês sabem como obter uma matriz na forma escalonada por linha que é equivalente a A.
tá? Conteúdo da unidade 1, né? Capítulo 2, tá? Então, vocês sabem obter uma base de A. Beleza. Então, vamos ver aqui. Agora, pessoal, uma pergunta aqui, ó. Como podemos encontrar uma base do subespaço gerado pelo conjunto S em Rn? Faz o seguinte. Você pega esse conjunto S e forma uma matriz A. Deixa eu tirar aí. Deixa eu dar outra cor. Forma uma matriz A, tá bom? Você pega esses vetores, V1 você coloca na primeira linha, V2 na segunda e assim por diante. Aí, usa esse teorema. Você vai obter a matriz B equivalente à matriz A por linhas, que está na forma escalonada por linhas. Tá? Os vetores linhas não nulos de B formam a base do espaço linha de A. Tá bom? Aí, então, esses vetores que você conseguir obter aí, os vetores não nulos, eles vão formar uma base do subespaço gerado de S. Tá falando isso aqui, ó. Use os vetores em S para formar as linhas de uma matriz A, o que eu falei. Em seguida, use operações elementares de linha para reescrever A na forma escalonada por linhas, a matriz B, né? Obteve a B. E essa aqui está na forma escalonada por linhas e é equivalente a A. As linhas não nulas dessa matriz formam, então, uma base do subespaço gerado por S. Então, falei. Pega os vetores de S, forma as linhas de A, faz as operações elementares até chegar numa matriz que está na forma escalonada por linhas, que é a matriz B ali. As linhas não nulas formam a base do espaço gerado por S. Teorema aqui importante: o espaço linha e o espaço coluna de uma matriz A de tamanho por N têm a mesma dimensão. Tá? A dimensão do espaço linha, ou do espaço coluna, porque a dimensão é a mesma, pelo teorema de cima, de uma matriz A, é o posto de A e é denotado por posto de A. Tá? Então, quem que é o posto de A? É a dimensão do espaço linha de A. Lembrem que para obter uma base para o espaço linha de A, primeiro olha, A está na forma escalonada por linha? Se sim, conta as linhas não nulas. Se não, se ele estiver na forma escalonada por linhas, conta as linhas não nulas. Se não, faz as operações elementares até obter uma matriz B que está na forma escalonada por linhas, e conta as linhas não nulas. A quantidade de linhas não nulas é a dimensão do espaço linha, tá bom? Que é a quantidade de vetores na base. Beleza, então já sabemos o que é posto. Agora vamos ver o que é nulidade, porque essas coisas estão relacionadas. Se A é uma matriz M por N, então o conjunto de todas as soluções do sistema homogêneo de equações lineares, AX igual ao vetor nulo, né? Aqui o A é essa matriz, o X é a matriz das incógnitas, e aqui a matriz, o vetor coluna, a matriz coluna formada só por 0, 0, 0, né? Então, o conjunto de todas as soluções do sistema de equações lineares é um subespaço de Rn. Esse subespaço é chamado de núcleo de A e denotado por N de A. Então, quem que é o núcleo? O núcleo ele é formado pelas soluções desse sistema, tá bom? Então, são só as soluções. A dimensão do núcleo de A é a nulidade de A. Então, posto é a dimensão do espaço linha, nulidade é a dimensão do núcleo. E núcleo é um subespaço, tá bom? É um bom exercício para vocês provar com núcleo e subespaço. Aí a gente tem um resultado aqui que, se você tiver uma matriz com M linhas e N colunas, então esse N é o posto mais a nulidade, tá bom? Ou seja, se você conhece a ordem da matriz, né, conhece a quantidade de colunas e conhece o posto, você sabe a nulidade, tá? Basta usar essa igualdade. Se você conhece N e conhece a nulidade, você determina o posto, tá bom? Então vamos ver isso daí.
Encontre o posto e o núcleo dessa matriz. Veja, essa matriz não está na forma escalonada por linhas, então eu não posso bater o olho nela e falar o posto. Eu tenho que utilizar as operações elementares por linhas, as operações elementares das linhas, até chegar numa matriz B, que está na forma escalonada por linhas. Aí vocês vão contar a quantidade de linhas não nulas. A quantidade de linhas não nulas é o posto da A, tá bom? Só para determinar o posto, dá um trabalhinho. Como isso, né, de sair de uma matriz e chegar na matriz que é equivalente a ela por linhas, ele está na forma escalonada, é conteúdo da unidade anterior, eu vou colocar direto aqui qual que é a matriz que está na forma escalonada. Na verdade, eu acho que é a reduzida dela. Então, essa matriz está na forma escalonada reduzida e a linha equivalente à matriz A. Verifique, tá? Quantas linhas não nula? Uma. Então, o posto é 1. Quantas colunas? Uma, duas, três, quatro. Então, n, que é 4, menos o posto, que é 1, vai me dar 3. 3 é o que falta aqui, é a nulidade. Então, pronto, determinei posto e nulidade, tá? Fica aí de exercício para vocês encontrar uma base para o espaço linha e uma base para o espaço linha e uma base para o núcleo da matriz A, tá? Eles são subespaços vetoriais aí, então eles têm base. A base do espaço linha é formada por esse vetor, tá bom? Tá aqui em cima, ó. Se uma, se uma matriz A é equivalente por linha a uma matriz B, B lá, né, é equivalente à matriz A por linhas, e está na forma escalonada por linha, está na forma escalonada por linha porque ela está na forma reduzida. Então, os vetores linha não nulo de B formam a base do espaço linha de A. Então, o vetor não nulo aqui forma uma base do espaço linha de A. O que falta para vocês? Encontrar uma base para o núcleo da matriz A. Tá bom? Beleza. Coordenadas e mudança de base. Então, a última sessão, né? Isso, acho que é. Então, representação por coordenadas em relação a uma base. Pessoal, aqui é importantíssimo, né? Que a base seja ordenada. Porque o C1 que multiplica V1, ele vai aparecer lá na matriz de coordenadas, na primeira entradinha aqui da matriz, tá? O C2 na segunda e assim por diante. Se você trocar a ordem dos vetores, o C1 aqui ele muda a posição, tá? Então, seja B uma base ordenada de um espaço vetorial V e seja X um vetor em V, tal que, já que B é base, o X pode ser escrito como combinação linear dos vetores da base. Esses escalares C1, C2, 3 pontinhos até 3 pontinhos CN são as coordenadas do X em relação a essa base. Se muda a base, o que pode acontecer? Mudar esses CIs, tá bom? Ah, professor, algum permaneceu igual, tá? Mas no geral, eles mudam, né? Então, a matriz de coordenadas ou vetor de coordenadas de x em relação a b é a matriz coluna de Rn, cujas componentes são as coordenadas de x, tá? Então, as componentes dessa matriz são as coordenadas de x. Olha lá.
primeiro vetor da base. Olha o escalar que multiplica ele, é base ordenada. Aparece aqui, ó. O segundo, ó, o C2, aparece aqui, assim por diante, tá bom? Por isso que ela é importante ser ordenada. Então, isso aqui, se eu não me engano, tem um exemplo aqui na sequência. Isso. Tranquilo, porque essa aqui é a base canônica, né? Então, encontre a matriz de coordenadas de x em relação à base canônica. Tá aqui. Então, você pega esse vetor x, escreve como combinação linear do vetor da base canônica. O C1, o C2 e o C3 que você encontrar vão estar lá na matriz, né, de coordenadas. Aqui. Então, o vetor x pode ser escrito, né, tá aqui. O vetor x, aqui você coloca primeiro um C1, um C2, um C3, né? E daí você vai determinar isso. Como é a base canônica, eu sei que é o próprio menos 2, 1 e 3, tá bom? Podem fazer aí, né? Menos 2 por 1, menos 2, 1 por 0, 0, 3 por 0, 0. O próximo, menos 2 por 0, 0, 1 por 1, 1, 3 por 0, 0. Menos 2 por 0, 0, 1 por 0, 0, 3 por 1, 3. Então, fechou, tá? Então, a matriz de coordenadas de x em relação à base canônica é simplesmente menos 2, 1 e 3. Então, nesse caso, né, as componentes de x são iguais às coordenadas em relação à base canônica. Tá? Então, vamos ver um exemplinho aqui um pouquinho mais elaborado. A matriz de coordenadas de x em relação à base ordenada não canônica B é essa. Isso aqui está falando para a gente o quê, pessoal? Que o x ele é igual a 3 pelo primeiro vetor da base, 1, 0, mais 2 pelo segundo vetor da base, 1, 2. Isso aqui fica 3 mais 2, 5 e 4. Tá? Encontre a matriz de coordenadas x em relação à base canônica. Então, agora, isso aqui eu tenho que conseguir escrever ele como C1 pelo primeiro vetor da base canônica, mais um C2 pelo segundo vetor da base canônica. Tá? Esse carinha aqui, seguindo a ideia do exercício anterior, é o 5, e esse aqui é o 4. Então, a matriz de coordenadas de x em relação à base B' é 5, 4. Tá bom? Vamos ver se bateu? Bateu, tá bom? Então, depois vocês podem dar uma olhada com calma, mas a ideia é exatamente essa. Por isso que é importante, né? Base ordenada. Eu sei que é o 3 por esse e o 2 por esse, tá bom? Um outro exemplo. Encontre a matriz de coordenadas de x em R3 em relação à base não canônica P. A matriz de coordenadas. Tá, então aqui é, então o 1 é o primeiro, o 2 é o segundo e o 3 é o terceiro, tá bom? Então aqui eu vou pegar o vetor x e vou escrever como combinação linear desses vetores. Vou usar C1, C2 e C3. O que eu quero encontrar? Exatamente C1, C2 e C3. Então, substituo os vetores. X, 1, 2 menos 1, igual C1 pelo 1, 1, 0, 1, mais C2 por 0, menos 1, 2, mais C3 por 2, 3, menos 5. Aqui eu vou cair no sistema. Olha lá.
1, 1. C1 por 1, C1. C2 por 0, 0. C3 por 2, 2, C3. 2 está aqui. C1 por 0, 0. C2 por menos 1, menos C2. C3 por 3, 3C3. Próximo. Menos 1, menos 1. C1 por 1, C1. C2 por 2, 2C2. C3 por menos 5, menos 5C3. Caiu no sistema, sistema conteúdo da unidade passada. Deixo para vocês resolver, mas aqui está a solução. C1 é 5, C2 é menos 8 e C3 é menos 2, tá bom? Então, a matriz de coordenadas fica assim. 5, menos 8 e menos 2, tá bom? Aqui na sequência. Aqui. Portanto, a matriz de coordenadas x em relação à base B' é essa daqui, tá bom? Então, pessoal, vejam. O procedimento apresentado nos últimos dois exemplos é chamado de mudança de base. Precisamente, você recebeu as coordenadas de um vetor em relação a uma base B e foi pedido que encontrasse as coordenadas em relação a outra base. É isso que foi feito, sai de uma base e vai para outra. Em outro exercício, sai de uma base e volta para outra também, tá bom? A pergunta é, toda vez dado o vetor tem que fazer isso? Pessoal, você pode encontrar uma matriz, a matriz de transição, em outro livro chama de matriz de mudança de base, e em vez de ficar encontrando para cada um dos vetores, você encontra essa matriz, aí basta fazer a multiplicação de matrizes. Tá? Mas você faz a multiplicação de matrizes, você dá o vetor em uma base, dada essa matriz, você multiplica e obtém diretamente o vetor em outra base. Mudou o vetor, só muda o vetor, não muda essa matriz. A mesma matriz, pelo outro vetor, vai dar as coordenadas dele na outra base. Tá bom? Então, vamos ver isso. Então, suponha que você tem duas bases. Vamos ver como obter essa matriz. Então, vamos ver que existe, né? Aquilo que existe aqui que vai ser dado como encontrar. Então, suponha que você tem duas bases, uma B e uma B'. E considera as matrizes de coordenadas em relação a B e em relação a B'. Tá? Então, aqui. Então, a matriz de transição de B' para B é uma matriz P tal que vale essa igualdade, ou seja, a matriz de coordenadas de x em relação a B é igual a P, aqui é a multiplicação de matrizes, né? A matriz P multiplicado pela matriz de coordenadas de x em relação à base B'. Esse resultado na sequência fala que essa matriz ela é inversível, tá? E a inversa dela é a matriz de transição de B para B'. Tá? O próximo resultado fala como encontrar a inversa da P, ou seja, a matriz de transição de B para B'. Olha lá. Sejam B e B', duas bases de Rn. Então, a matriz de transição de B, então a matriz, né, a inversa da P, de B para B' pode ser encontrada usando a eliminação de Gauss-Jordan nessa matriz aqui. Você posiciona os vetores da base B' na esquerda e os vetores da base B na direita. O tamanho M é N por 2N, conforme mostrado abaixo. Então, aqui você posiciona os vetores dessas bases, vai fazendo as operações elementares até nessa posição aqui, que estão os vetores da beirinha, chegar na matriz identidade. A matriz que você obtiver aqui é a matriz de transição. Tá? A gente vai fazer um exemplo aqui para tentar deixar bem claro isso. Como que posiciona os vetores aqui e fazer as operações elementares. Então, encontre a matriz de transição de B para B' para as bases de R2 a seguir. Então, veja, está na mesma ordem do enunciado aqui, de B para B'. De B para B'. Então, vou obter exatamente essa matriz aqui. Então, veja, você vai posicionar seguindo essa ordem aqui. Aqui está o primeiro vetor da base B', aqui o segundo vetor.
Aqui está o primeiro vetor da base B, aqui está o segundo vetor da base B. Vou fazendo as operações elementares até a matriz que aparece nessa posição ser a identidade. A que aparecer nessa posição é a matriz de transição de B para B'. Então, está aqui. Tá? Aí vocês vão fazendo as operações elementares. Chegou aqui na identidade. Quem que é essa daqui? É a inversa da P, né? A matriz de transição de B para B'. Tá? Então, aqui o maior trabalho é fazer as operações elementares, pessoal. Então, a parte à direita representa a matriz de transição de B para B'. Logo, a matriz de transição de B para B' é essa aqui. Tem entradas, as componentes são menos 1, 2, menos 2 e 3. Menos 1, 2, menos 2 e 3. Tá bom? Beleza. Então, aqui o que você pode fazer? Você pode usar isso aqui, ó. Só que tomar cuidado, que não é P. É a inversa, tá? Então, você fica assim. A inversa de P, matriz de coordenada de x em relação a B, é igual. Inversa. Se quiser fazer um passinho a mais, né, para ficar bem claro. Só que essa com essa vai dar identidade, porque é uma inversa da outra. Então, no fundo, sobrou só essa. Isso já está aqui também, tá? E a matriz de transição de B para B' é a matriz inversa de B, tá bom? Tá aqui. Tá. Então, se você conhece a matriz, se você sabe qual que é a matriz de coordenada do vetor x em relação a B, conhece a matriz de transição, fazendo o produto aqui dela, lembrando é produto de matrizes, você obtém a matriz de coordenadas do vetor x em relação ao trabalho. Não precisa mais ficar fazendo daí todo esse processo aqui de cima para cada um dos vetores. Tá? Desse exemplo e desse exemplo, né? Você agora, dado um vetor em relação à base B, né, as coordenadas dele, você obtém a matriz de coordenadas na outra base, tá bom? Pessoal, lá no livro texto vocês vão encontrar mais exemplos. É importantíssimo fazer mais exemplos, tá? Um exemplo só que nem é apresentado aqui, a memorização dos conceitos, tá bom? Fazendo mais exemplos ajuda na memorização, ajuda a você. Então, só para passar aqui para finalizar, né? Então, obrigado pela atenção e o nosso livro texto é o livro do Elementos de Álgebra Linear do Larkin, tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta? Se quiserem, eu posso disponibilizar esse material para vocês aqui, né? Vou mandar, enviar o link aqui tá? Vou enviar o link do material aqui no chat. Se quiser, pode baixar, né? Lembrando que o material que está lá no AVA, né, pessoal, ele é mais completo, tá bom? Aqui eu dei uma resumida para ficar mais compatível com o nosso tempo de aula. Eu acho que copiei o link. Tá? Lá no AVA está mais completão mesmo. Tem os exemplos para. Tem os resultados, tem os exemplos, né? Alguns exemplos estão para completar, porque a ideia era fazer com vocês, né? Só que trazer todo aquele material está muito grande, ou muito corrido, né? Ou talvez os dois. Então, aqui dá uma filtrada aí para ficar um pouco mais curtinho aí.
e a gente poder conversar durante a aula, vocês tirarem dúvidas. Lembrando, né, pessoal, tá aberto aí para vocês tirarem dúvidas também, né, do conteúdo da aula passada, da unidade 1, tá bom? Ok, pessoal. Quiserem baixar aí no chat. Podemos finalizar? Tem algum comentário, alguma pergunta? Nenhuma? Beleza, pessoal. Então, vou finalizar aqui a gravação. A gente se vê na sexta-feira da semana que vem, nosso terceiro encontro. Não faltem, tá bom? Então, tchau, até a próxima.